O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa, ela não briga. Ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência que ela entra para lutar. E para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono. Ela respeita o próximo. Isso o esporte faz. Candidato, Ela come melhor. Desculpa, pode falar. candidato, Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem gente que quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os três maiores. Porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas três coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir para o crime. Porque os três apontam para a prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então, esse é meu sonho, ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Quando você ensina educação financeira, a pessoa não fica dependente do Estado, ela não fica mais buscando A estabilidade. metodologia é sua mesmo, Pablo? Ou você está inspirado, ancorado em algo científico? Nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado nisso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Quando você fala assim, comer bem ou cuidar da saúde é coisa da elite. Não, não é coisa da elite. É porque a vida, do jeito que as pessoas escolheram viver, e a situação de falta de gestão de uma cidade impacta no resultado final da pessoa, que é a paz, é o desfrute dela. O que eu sugiro, tá? Quando eu falo que a gente vai criar 2 milhões de empregos nessa cidade, é para descentralizar esses empregos e colocar esses empregos na periferia para reduzir a distância de gente. Ficar 6 horas, igual você falou, de 3 a 5 horas aí dentro do ônibus. A gente tem uma movimentação que gera um estresse absurdo, um nível de ruído, de poluição nessa cidade, que a pessoa, por si só, ela fala, eu só tenho que sobreviver. A gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo a partir da escola. Vai ter braço de educação também nas empresas, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente vai ensinar isso para os funcionários. A prefeitura vai subsidiar isso. Sobre os espaços, eu vou provocar esses centros olímpicos. Tem gente que está há 4 anos na fila de exame, e aí precisa tirar uma pedra dos rins e aquilo já está necrosado. Isso vai dar uma complicação muito grande para a pessoa e vai custar muito mais para nós todos para resolver esse problema da pessoa, quando que ela não tem a sorte de esperar tanto, ela acaba morrendo. Tem algo em torno de... Precisamos pegar imóveis que não têm destinação nenhuma para fazer casas de apoio para desafogar os hospitais. Isso eu conversei com doutoras ali no hospital da criança e do adolescente. Se a gente tiver essas casas de apoio, a gente desocupa os leitos. A gente está com ocupação de leito e pessoas ficam meses ali porque elas não têm para onde ir. Eu vi bolivianos ali, eu vi venezuelanos ali, e a gente trata como se fosse paulistano. Por quê? Porque a gente aqui de São Paulo acolhe todo mundo. Só que tem como a gente pegar esses imóveis da prefeitura e começar a permutar isso e colocar isso próximo dos hospitais. Para quê? Para desafogar os leitos. Coisa mais inteligente para resolver o problema de hospital é criar casa de apoio e trazer a iniciativa privada para ajudar nisso e criar movimentos para desafogar, porque elas já foram operadas e precisa desocupar o leito. Vamos entrar num Obrigado. assunto segurança pública, que é o que os paulistanos mais temem, inclusive, né, na nossa cidade. Raquel, começa aí. Segurança pública. Um dos suas principais propostas para a segurança pública é triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais. Só que isso precisa ser ao longo dos anos. Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso?
Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo, ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai começar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou Mas um o gestor. governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte: a gente só tem política eleitoreira. Nós precisamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem o plano de governo nem de 4 anos. O plano é um rumo. É que não Você pode precisa de enganar o rumar para um eleitor, lugar. né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses Não, cálculos mas é da Raquel simples. são muito Todo mundo que me importantes. pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente, é igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa, hoje você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. O que todo mundo tem que entender é que a gente não tem uma política institucional para o crescimento da cidade, que a gente tem a campanha eleitoreira. A cidade precisa chegar nesse número. É isso que eu estou mostrando no plano. A viabilidade disso vem no 6 de outubro, não adianta. Todo mundo, eu desafio todo mundo pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Em relação a escolher um pouco de dinheiro, só um pouquinho, em relação a escolher sobre aumentar essa guarda toda de uma vez. Então, por exemplo, se a gente coloca os empregos, que é o que a gente vai fazer, o subsídio de 7 bilhões de reais que está ali dentro do transporte coletivo, eu consigo carregar ele com preço promessa. Eu preciso que vocês entendam que se não tiver a dinamicidade na questão da gestão, não vai achar o dinheiro. Agora, a progressão disso, não só isso, mas a operação delegada, inclusive aos policiais militares, para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas em São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então, tá um caos esse negócio. Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive, por que vai começar pelo Distrito de Pinheiros? Porque é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar, e aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais do que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Ô Marçal, nessa linha de tecnologia, você falou numa entrevista, só pra gente amarrar, o tempo já até esgotou, mas isso, nossa, me causou tanta curiosidade. Na tua entrevista da Nova Brasil, você falou sobre drones, né? Os drones equipados com alto-falante, visão infravermelha para reforçar a segurança. Fiquei procurando no teu plano de governo porque eu estava curiosa, não achei. Desistiu disso? Não vai dar certo? É muito caro? O que aconteceu? Se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10 mil páginas. Tem que colocar isso aí, como eu disse, é um plano, que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. E interessante falar disso, que todo teste, a gente não vai gastar R$1 de dinheiro público. Nós vamos fazer a iniciativa privada mostrar e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito. E se for uma inviabilidade, tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba. Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, não vou falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão lá da guarda que a gente estava falando, só um pouquinho. Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem que vai pagar? Não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. Não, e por isso a importância desse anticrime, funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que vai triplicar o negócio? Eu acho é questão de lógica.
É muito importante. Tem muita gente mandando mensagem aqui, até falando, nossa, que bacana essa sabatina, porque a gente está podendo conhecer um pouco mais, né? E justamente Boa. isso, de não ser, porque até usando as redes, é muito vendedor de sonhos, né? E aí, qual é o caminho para essa prática? Como você disse, a prática começa em janeiro do ano que vem, não é agora. Mas a gente tem que ter um caminho para isso, você como empresário sabe bem. Bom, no seu plano de governo tem lá uma frase que eu acho até bem provocadora para outros candidatos, seus concorrentes. Faremos o maior programa habitacional da história. Bora entrar na área de habitação, candidato. Bora. Você diz lá, construção de novas casas nas periferias, vamos construir as casas, reformar, trazer ali uma urbanização para as favelas. Vamos mapear, gestão, transformação de imóveis vazios na cidade. Esse ponto me interessa. O senhor menciona ali a existência de 590 mil imóveis desocupados em São Paulo. Isso incluindo 40 mil da prefeitura, né? Isso é algo muito forte, muita gente usa esse número. E aí o senhor diz, vamos usar esses imóveis. Quero saber, quanto vai custar a compra desses imóveis? A prefeitura vai comprar isso, não vai comprar? Vai tomar isso por conta das dívidas que existem? Deixa eu só concluir aqui, candidato. Tá bom. E aí, muito importante, quem vão ser os beneficiados? Quem vai ter direito a esses imóveis? Um beijo para todo mundo aí. Olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. Tamo 13 junto, não, tá mais de 70 mil aqui, ó. 73 mil. Eu tô assistindo no YouTube aqui, pô. Acho que deve ser outro ligar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês. Não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Mas parabéns para nós. E parabéns pela nobreza aqui. Eu fiquei curioso de ver você, Helena, fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Com o meu dinheiro, eu tenho apoiado e ajudado a reconstruir, a desfabelizar um vilarejo ali em Kamizungo, em Luanda, na Angola, em África. E eu tenho muito prazer nisso, né? Eu estou ajudando agora na reconstrução do Rio Grande do Sul, apoiei no momento de emergência ali. Só para a gente não fugir, essa história dos sonhos, eu sou muito sonhadora, você não tem nem ideia. E eu estimulo todo mundo. Qual é a São Paulo que você sonha? A gente sabe do sonho, eu quero saber dessa prática aí. Vamos falar só para a gente não perder tempo. Como é que o senhor vai ocupar esses imóveis? Você precisa sonhar com o prefeito. Deixa eu te falar. Você precisa sonhar com um prefeito que já faz com o recurso próprio dele, que ama o povo, que tem um compromisso com o povo. Ninguém vai morar em casa de lata até acabar esse governo. Você colocou os números, ninguém vai invadir imóvel de ninguém. A prefeitura tem imóvel suficiente para fazer permuta, para fazer as casas de apoio, para trocar em áreas que hoje estão embargadas judicialmente, as pessoas não podem ter melhoramento. Tem pessoas hoje com uma situação de invasão que acreditam nesse tipo de conversa, só que não vai ganhar isso na justiça. Então a gente precisa ter sensibilidade e ajudar essas pessoas trocando essas áreas. Nós faremos o maior programa habitacional que o Brasil já viu. Vou explicar por quê. Tem um político chamado Iris Rezende, que já faleceu, que ele entrou o Guinness, na época dele, eu não sei se alguém bateu esse recorde, que ele construiu um único dia numa vila chamada Mutirão. O nome da vila é o que nós vamos fazer. Ele construiu 1.000 casas num dia. A gente vai repetir esse recorde dele vários dias. Como? É um triângulo habitacional. Nós vamos desenrolar as áreas. As pessoas que hoje estão sem trabalho vão ajudar na construção disso. Os empresários vão entrar com doação nisso e nós vamos dar um cheque moradia. Esse cheque moradia, você tem que comprar material de construção ali na sua quebrada, para movimentar, porque a quebrada hoje é a ausência do Estado. Nós precisamos fazer isso. Só que por trás disso tem a liberação fundiária, por trás disso precisa de ter investimento público e investimento privado. Então, fique em paz. Eu estou falando como prefeito dessa cidade, servo de vocês. Como é que vai ser a lista? Como é que vai ser a lista? R$2.000 por mês, essa renda familiar. E é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logrador público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então a gente primeiro vai fazer um mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com dinheiro público se tiver conflito na área, não pode.
Eu fui na favela Panorama, e aí eu perguntei para eles, quantos vocês estão aqui? 80. Você não vê melhoramento público, quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, 30 anos, dentro do esgoto, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo. É isso que tem feito o petista votar em mim, para você ter uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço. Eu não estou falando que quero ou que sonho, eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso, e nós vamos fazer isso em São Paulo. Agora, o que eu A quero que última todo mundo pergunta de saiba, habitação para a nós gente vamos, mudar para a zeladoria. Vamos lá, posso Pablo. terminar então? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um metadado com um banco de dados das pessoas que hoje vivem aqui. Não de pessoas que querem mudar. O compromisso é com quem está aqui, hoje. Para quê? Para resolver esse problema e essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite, porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas, elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá conta de sair mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos, ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. Então não tem como prometer isso, não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o ABRE, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás por causa desse 1 bilhão de reais. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso, inclusive o trabalho de Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí está errado o que você falou, já foi comprovado. É por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso, mas aí retirado e voltado não é a garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar prosperando. Vamos lá, Fábio. Vai lá, zeladoria. Vamos falar de outras coisas da cidade também que são caras ao eleitor. A pesquisa Datafolha apontou no primeiro semestre que... Candidato, o senhor disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento? Essa é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. Ou então você não vai. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a favor
impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. E precisam fazer isso. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é mentira. É mentira. O senhor não acabou, estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar, de dizer... Não esquivi, não. É porque vocês estão querendo... Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro... Não, eu vou te falar que eu sou a favor dele ser investigado, e quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Qual é a opinião do Pablo Marçal? A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar uma opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte. Colocou sim. Você falou que eu ia. Você falou que eu iria. Você mentiu. Isso é mentira. Eu não menti. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração para ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Mentiu. Eu vou... É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, para te mostrar que eu não tenho que curvar minha cabeça para ninguém aqui nessa república. O seguinte... Eu não menti. O que está acontecendo, você acabou de falar que eu confirmei, não confirmei isso para ninguém, em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei para todo mundo que é surpresa. Deixa eu responder, Raquel. Responde. Então, vamos lá. Certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil, que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, porque eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam. Não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume um problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sendo honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. Foi a porta de entrada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Eu acho que vocês todos, então, vão votar em mim. Todos que estão me entrevistando, porque vocês sonham em ver o Boulos como prefeito. O voto é secreto, né, candidato? O voto é secreto. A gente não pode contar para ninguém. Se eu sou a porta de entrada para o Boulos, votem em mim no primeiro turno e a gente resolve. Quem falou isso? A pesquisa de vocês falava que o meu teto era 7. A de vocês não, são várias, né, candidato? Não é pesquisa nossa. O senhor, quando fala, parece que nós estamos pesquisando. Não, mas é que eu estou te falando. Sabe o que é pesquisa? Essa última agora foi o Real Time que falou isso. Tem a pesquisa do Real Time que falou isso. Falou, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque é só mudar o viés da pesquisa. É para forçar a barra na sua cabeça. Por que o Datena vai sair agora? Datena vai sair agora para a pesquisa mostrar o Boulos na frente. Eu já estou na frente descolado do pelotão. É só pegar a Veritá, saiu na CNN, saiu na Veja. É o seguinte, não tem como segurar um movimento. É um movimento de vingança do povo contra esses canalhas, esses comunistas. E o Tarcísio convoca o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para a Venezuela. Comunista não vota. Cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Candidato. Para eu explicar mais para vocês, eu tenho que vender a mentoria. Só que eu sou prefeito agora, eu vou parar até aqui. Candidato. Porque isso aqui é o que me trouxe até aqui, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem padrinho político, só Deus e o povo.
Agora, quer aprender mais, vai ter que comprar uma mentoria depois de 6 de outubro. Dois bom? minutos para encerrar, candidato. Seu recado final aí para a audiência. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar com vocês, ao Haddad aí. Vou falar Fábio, que depois alguém vai fazer um corte falando que eu tô mandando abraço pro Tachad. Fabiola, foi muito bom. Eu acho que foi bem propositivo mesmo. Gostei, acho que essa pode ser considerada a melhor entrevista de propostas. Lá no Roda Viva, infelizmente, de 18 perguntas, 15 era só de baixaria, aí tem que levar, corte rápido, né? Mas eu agradeço ao povo de São Paulo. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho, não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Um forte abraço! Valeu, valeu!